O que foi isso? Desculpa, nem te avisei, mas era... Foi do nada. Não é um mosquito, é agora. Começa a falar, querida. Oi, gente, aqui é a Nanda e eu tô aqui com a Morgana do Literalmente Vlogando. Oi, gente. A gente, se não deu pra perceber que a gente tem uma leve semelhança, a gente é prima. E a gente vai gravar um vídeo respondendo perguntas sobre como morar sozinha. Nós duas somos de Goiânia, só que por causa dos estudos a gente teve que mudar de cidade. Eu fui pra Brasília, a Morgana foi pra cidade de Goiás. Perguntas. E vamos para as perguntas, então. Eu pedi pra me deixar perguntas no Instagram e no YouTube também. Então, vamos para as duas perguntas do Instagram. Aí eu falei, nossa, Nanda, eu vi lá a foto que você pediu as perguntas pro pessoal, assim, mal empolgada, né? Teve 2 perguntas. Mas essas 2 perguntas serão respondidas e Sim. honradas agora. Então, o Rafael Souza falou: queria saber como foi sua adaptação, tipo, ficar longe da família e dos amigos. Um beijo. Um beijo. Então, a minha adaptação foi difícil, na verdade. Eu me sentia muito sozinha, então eu meio que... Não sei, não foi algo muito fácil. Então, eu diria que até hoje eu estou me recuperando. Eu ia fazer uma pergunta dentro da pergunta, assim, que é se você já se acostumou, tipo, se você já se sente bem, se é um lugar que você tá lá em Brasília de boa e você se sente em casa. Eu já me sinto assim, eu conheço os lugares, às vezes as pessoas até me perguntam de onde você é, eu falo de Brasília, porque eu já tenho essa coisa de Brasília. Só que não tô 100% assim, ainda às vezes... Tem 1 ano já, né, que você tá lá? Tem 1 ano e meio. Ah, tá. Mas aí às vezes dá um baque assim de solidão, aí eu fico com saudade da família. Mas no começo foi mais difícil, no primeiro ano. Aí depois do primeiro ano eu já comecei a me sentir melhor, assim. Eu acho que uma diferença é que você fica um tempo bem maior do que eu sem encontrar com a minha família, porque de 2 em 2 semanas eu volto pra Goiânia. Só que o problema de Brasília, da UNB em específico, é que lá nunca emenda feriado. Então se tem feriado na quinta, na sexta vai ter aula. Então eu não posso vir pra aqui. E eu acho que talvez não vale tanta pena, porque aí termina sexta e eu venho aqui e não dá pra passar tanto tempo assim só no fim de semana. Então eu venho só mais nas férias mesmo. Eu acho que essa é uma diferença e tanto, assim, né? Porque eu fico pensando, eu não sinto muita falta, mas é porque eu sempre volto, sabe? Então, agora, no meu primeiro ano de faculdade, todo fim de semana eu voltava pra Goiânia. E foi muito difícil, na verdade. Eu me sentia... Porque você não sabia E mesmo assim, calma, vamos lá. Deixa eu explicar, que é uma coisa delicada. Mas é porque assim, não é que eu sentia saudades, mas eu não me sentia em casa lá. Então, tipo, eu nunca tava bem de verdade quando eu tava lá, sabe? E eu ficava o tempo todo em casa, eu sempre gostei dos meus colegas de sala, assim, fiz amizades, mas nunca foi aquela coisa assim de sair junto, de ter uma vida na cidade mesmo. Isso aconteceu comigo também. Eu sou uma pessoa muito difícil de fazer amigos. Então, eu não sentia que eu tinha muitos amigos, assim, uma vida social que preenchia seu tempo. Então, eu me sentia sozinha nesse aspecto também. E aqui eu também não tinha muito... Aquela, né? Só que, assim, eu e minha mãe, a gente tem uma amizade muito forte. Então, ela era minha amiga, minha família, meu tudo, assim. Então, ficar longe dela foi difícil, mas... Foi bom também, porque acho que a gente cresce muito, né? Eu já fui nessa expectativa, assim, de amadurecer algumas coisas estando longe de casa, assim, né? Mas, enfim, vamos para a próxima pergunta? Vamos. A gente respondeu? Nem sei qual era a pergunta mesmo, aquela perdida. Não lembro também. Como foi a adaptação? Foi difícil pra mim. Foi difícil, e demorou lenta. mais ou menos 1 ano. Pra nossa, você também, né? Eu acho que talvez seja uma lei universal. 1 ano mais ou menos você se habitua. E chegou, inclusive, no meu primeiro ano, no final do primeiro ano, eu quase saí. Foi? Não sei se você sabe disso, mas eu quase desisti, assim, porque não tava funcionando. E aí eu tive uma fase meio depressiva, assim, e daí eu essa fase depressiva eu tenho todo mês. Todo fim de semestre. Se chama trabalhos acumulados. Sim. Mas eu só não saí porque eu tava fazendo iniciação científica e eu era bolsista, então eu não podia sair ou eu teria que devolver toda a minha bolsa, tipo assim, de 1 ano, sabe?
Daí eu falei, gente, não é possível, então eu vou continuar. E aí foi quando eu comecei a fazer parte da cidade mesmo, sabe? Eu tenho que aprender a gostar dessa cidade. E funcionou, e agora eu adoro, sabe? E é muito engraçado porque eu fui em Goiás nas férias pra fazer um trabalho, editar um trabalho, e aí minha mãe ficou meio que com ciúmes e ficou assim, não sei o que a Morgana vê nessa cidade agora. Eu, como assim, você tá achando ruim, sabe? Demorou até pra conseguir. E agora tá tipo... Próxima pergunta, vamos lá. Próxima pergunta. Tá, não é uma pergunta, é uma afirmação, mas vamos fazer um comentário sobre a afirmação. Morar sozinho com certeza deve ajudar a ser mais disciplinado. E desenvolver isso ajuda muito no estudo. É o Renan Costa que comentou isso. E você acha que se morar sozinha você é mais disciplinada? Fala a verdade. Não, eu acho que melhorou algumas coisas, assim, muito básicas, do tipo... Eu termino de comer, eu lavo tudo que eu sujei, eu faço minha própria comida, que é meio que todo dia eu como macarrão, com muitas verduras, mas assim, tá, ok. Tipo, existe mas existe um momento, assim, de preparo, sabe? Enfim, e aí depois eu sempre lavo tudo, e em casa não faço isso, assim, sabe? Tipo... Tem a mãe, né? Eu não queria falar isso com todas as letras, mas é exatamente, essa é a ideia. Concordo com a questão de, tipo, cuidar das suas coisas, sua roupa, sua comida. Nessa questão é disciplinado, mas a afirmação dele foi mais pro estudo. Pois é, em relação aos estudos, eu diria que não. Não necessariamente. Eu acho que é porque a gente tem, assim, uma liberdade muito grande. Não tem pessoas lá pra ficar te julgando, tipo... Você não está estudando, você está estudando. Aí você, tipo, tem muitas opções. Aí nem sempre essas opções é estudar, né? Então, acho que depende da pessoa também, né? Eu acho que eu não falei, mas eu faço faculdade de cinema, né? Tipo, nem... querida. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu faço faculdade de cinema, eu já sou formada em Ciências Sociais, é minha segunda graduação. E os trabalhos da faculdade de cinema são diferentes, assim, um pouco. E aí agora a gente tem muitos trabalhos práticos. Então, às vezes... A rotina e a disciplina, às vezes, é de acordo com o que a gente tem que entregar. Mas, enfim, de todo jeito, eu acho que eu precisava de uma disciplina muito maior que a que eu tenho. Eu não sei se seria melhor para os estudos, mas na questão de silêncio ajuda, né? Porque, às vezes, quando você mora com sua família e tem muito barulho, talvez você não consegue concentrar muito bem nos estudos. Mas depende de onde você analisa, eu diria. Agora eu vou pro YouTube ver as perguntas. O Matheus Lucas... perguntou: o auxílio da faculdade para estudantes de outro estado, se é possível morar sozinho e não morrer de fome apenas com a ajuda da faculdade. Então, esse é um vídeo que eu quero fazer no futuro sobre ajuda financeira estudantil, mas a resposta que eu vou dar tem como viver e não morrer de fome. Você acha que só com o auxílio da faculdade? Sim, é porque eu acho que depende da faculdade, né? Eu acho que depende da faculdade. Na UNB tem bolsa alimentação, então você já não vai morrer de fome, né? E aí tem a bolsa moradia, então dá pra viver. Assim, você não vai comer caviar, mas dá pra sobreviver. Mas assim, como que é o acesso dos estudantes a esse tipo de bolsa? Existe pra vários estudantes ou é bem restrito? Não. Porque no IFG, que é onde eu faço cinema lá na cidade de Goiás, é bem restrito o número de bolsas e mesmo o valor também parece... Eu não sei, eu não recebo nenhum tipo de auxílio, mas eu acho que os meninos que recebem, eles sofrem com esse auxílio. Tipo, é pequena a bolsa, às vezes atrasa. Acho que só com isso, se não tiver um auxílio da família, assim, pra te assegurar, acho que ia ficar meio complicado. Não, na UNB, o foco dessas ajudas estudantis é para quem vem de outro estado e não tem família no DF. Então, mas também as pessoas têm que ter um certo nível de renda, não pode ser qualquer um, né? Mas é um processo meio burocrático, mas se você comprovar que não tem condições de se manter, eles vão oferecer a bolsa. E aí tem até a Bolsa Moradia, que tem uma casa do estudante lá, mas caso não tenha vaga, eles ajudam com dinheiro para você pagar um lugar fora. Entendi. Lá no IF não tem ainda moradia estudantil, e daí é uma coisa que precisa de uma luta, de um movimento dos estudantes, assim, acho que para pressionar para que aconteça. A gente já tentou algumas vezes, alguns diálogos, mas é sempre meio difícil. E o meu caso do IFG é muito específico porque é um campus de 3 ou 4 anos na cidade, então é muito novo. Tipo, a UNB é uma universidade consolidada e muito então já teve essa conceituada. luta antes pra chegar nesse momento. E agora no IFG não, e a gente tá engatinhando ainda, mas eu acho que vai acontecer, sabe? Sim. Tipo...
Você já pensou em morar nos apartamentos de estudante da UNB? Você recebe algum auxílio do governo para se manter? Tá, essa pergunta acho que tem que falar porque eu estudo na UNB. Já pensei, só que não tinha vagas, então eu recebo, sim, ajuda em pecúnia. Quem perguntou isso foi a Gisele Carvalho. Eu fico me perguntando se... Porque, assim, quando eu entrei, havia essa discussão bem forte da moradia estudantil e a gente estava num processo de conseguir um lugar meio que com essa intenção. E aí eu ficava pensando se eu mudaria de onde eu tava, se eu teria coragem, sabe? De mudar pra um lugar que ia ter muita gente morando junto. E eu não sei, assim, se eu teria ainda, porque eu tenho a impressão de que tipo, deve ser muito divertido, ao mesmo tempo, assim, você tá com as pessoas, se você se der bem com seus colegas de sala. Bem no meu caso, eu me dou bem, mas ao mesmo tempo, assim, sabe, vibes diferentes? Às vezes você tá na sua e, sei lá, e parece que de repente a galera tá fazendo festa, não sei, eu fico meio pensando nisso. Não sei se... Eu nunca morei com ninguém, assim, de dividir casa com outros estudantes e tal. E agora eu fico me perguntando, por exemplo, se eu quisesse morar com alguns colegas, como seria isso? Tipo, uma república. Eu não sei se eu animaria de fazer isso, mas ao mesmo tempo parece legal, enfim. Parece muito filme, né? Parece meio filme mesmo, assim, sabe? Mas às vezes deve ser meio chato, assim. Eu sou uma pessoa muito chata, então não sei se eu... Se daria certo. Com outras pessoas. Mas também, tipo, é questão de necessidade também, né? Se eu precisasse, eu faria, com certeza. Isso realmente. Tá, a última pergunta é do... Vixe, qual que é esse nome? A Tawana Andrade falou que acha que o que mais preocupa os futuros universitários é a questão financeira. Aí gostaria que a gente comentasse um pouco, principalmente Brasília, que é um tanto quanto cara. E se realmente é mais vantajoso morar perto da facul, mesmo que na maioria das vezes seja mais caro. Eu acho que tudo vai depender da prioridade da pessoa, né? Tipo, se ela quer economizar para outras coisas, aí talvez vale mais a pena morar mais afastado. Porque em Brasília, estudante não paga ônibus. Então, você não ia ter um gasto com transporte, mesmo se você morasse mais longe. E, às vezes, sua prioridade é, sei lá, estar em casa cedo, chegar cedo para fazer suas atividades. Então, morar perto da faculdade teria vantagens nesse sentido, de você acordar mais tarde para poder ir para a faculdade também, né? Então, depende muito da pessoa. Mas em Brasília, no geral, é caro. Em Goiás também é caro? Eu acho que não é tão caro. Até aluguel mesmo no centro histórico. O centro histórico é um pouco mais caro e é onde a gente tem aula, no campus improvisado. Mas tem toda uma questão também que em breve a gente vai pro campus novo, que já é um pouco mais afastado, e a gente tá justamente nessa dúvida, se a gente procura um lugar lá perto, e aí no caso, é um lugar que não tem supermercado, não tem farmácia, não tem banco, então é muito essa questão, assim... Tem que abrir mão de algumas coisas, né? Às vezes compensa morar no centro histórico e ter tudo isso, e, sei lá, e se deslocar até a faculdade, enfim. Por isso que eu falei que depende da pessoa e das prioridades de cada um, né? Mas a questão financeira, assim, eu vou comentar mais detalhado em outro vídeo, por isso que eu não queria me estender mais. Mas além da ajuda financeira, também tem as bolsas que você pegou, né? Então você achou que ela é suficiente para, tipo, suas necessidades básicas do dia a dia de estudante? Eu acho que sim. Eu fiz iniciação científica e daí tinha uma bolsa. E é o também PIBIC, né? E aí agora eu vou fazer uma outra bolsa de um projeto de extensão. E... Então tem essas possibilidades de você meio que fazer um dinheiro sendo estudante. E tem também, sei lá, né? Umas pessoas mais criativas podem começar um negócio que dá para conciliar com os estudos, né? Lá na minha sala, por exemplo, como somos estudantes de cinema, algumas pessoas já trabalhavam com isso, então tem um amigo que é videomaker e... Inclusive, assim, a gente começou a trabalhar com making off. Aí a gente já participou de um making off de 2 festivais e a gente tá ali fazendo um portfólio, né? Porque é uma coisa que dá um pouco pra conciliar com a faculdade. Sim. E aí também a gente costuma assim, né? Mas já aconteceu algumas vezes da gente trabalhar em alguns filmes, assim. Tem colegas que estão sempre trabalhando em curtas e tal. E é legal porque a gente consegue o apoio dos professores de entenderem que isso é muito importante pra nossa formação, do nosso tipo de carreira. Então, às vezes, a gente consegue ficar afastado 2 semanas da faculdade, mas
se comprometer a entregar algum tipo de trabalho e tal, mas ir trabalhar na outra cidade, fazer o filme e voltar. Que legal. Tem essa flexibilidade. Nossa, isso é muito bom no curso lá, sabe? Porque é tudo muito compreensível, assim. Nossa, eu acho muito legal. Os cineastas júniors, né? Então, acho que foi isso, as perguntas. Eu espero que deu pra esclarecer alguns pontos. Gente, se vocês desistirem de fazer medicina, estudem cinema. Cinema é tão legal. É mais legal aquela. É que eu sei que, né, no seu canal só tem gente que quer fazer medicina e todo mundo vai ficar assim, o que essa menina doida faz cinema? Mas assim, se vocês precisarem relaxar um pouco, vão lá no meu canal que eu dou dicas de filmes muito legais, tá? Então... Isso é verdade. Inclusive, a gente vai postar um vídeo no canal dela sobre filmes relacionados à medicina. A Morgana dá ótimas dicas de filmes e eu mesmo sou super fã, sempre assisto os vídeos dela. E é isso. Obrigada por participar. Ótimo, deu certo finalmente. Deu certo, gente. finalmente. Foi muito difícil estar aqui, dar muitos likes, por favor. porque senão, não sei. Isso. Tchau. Tchau.